Olá, aqui estou eu novamente, respondendo tudo o que você quiser saber sobre o judaísmo. E a pergunta da vez é essa aqui, uma pergunta muito sábia. Se vê que quem perguntou isso estuda a palavra de Deus. Porque essa é uma dúvida muito constante, que é assim: esses incensos servem para quê? É uma sábia pergunta que eu tenho prazer de responder. Nós sabemos que tudo na Bíblia tem um propósito. Todos os sacrifícios, a forma como a gente anda, esse tefilim que eu fiz um vídeo específico muito bom ontem sobre ele, tudo tem um significado, tem um propósito, e se não tivesse um propósito, não existiria. E Deus manda a gente fazer coisas para Ele, porque Ele nos ama. Nós sabemos, por exemplo, que conforme no livro, o primeiro livro de Reis, parágrafo 6, versículo 4, está escrito que as janelas do templo de Salomão, elas eram mais estreitas na parte de dentro e mais abertas do lado de fora. E nós sabemos, para a lógica, que todas as janelas de todas as construções seguem exatamente o padrão oposto. Quer dizer, ela é mais estreita por fora, tanto por segurança como para ter luz, e mais larga por dentro, para que a luz do sol entre mais, ilumine mais o interior das casas. Isso nas casas antigas. E também nas casas atuais, no norte do Brasil. No Templo de Salomão era o contrário. A janela era mais estreita por dentro e mais larga por fora. E por que isso? Porque quando a gente acendia aquele candelabro de 7 braços, a menorá, milagrosamente, a luz que saía dali era tão forte que ela iluminava todos os continentes do mundo e tudo. E o templo inteiro, na Sagrada Jerusalém, Terra Santa de Israel, iluminava o mundo todo. Então, o padrão da janela da construção, segundo o livro de Reis, era o contrário de todas as outras construções do mundo, porque a luz que saía dali era mais forte do que a luz que entrava pelo sol. Nós sabemos também que os sacrifícios de Jerusalém tinham tanto sacrifício de pecado, sacrifício para tratar uma doença, sacrifício especial para ter um filho, sacrifícios de elevação, tinham muitos sacrifícios. Então, quando ele pergunta sobre o propósito do incenso, eu vou responder no final do vídeo. Pegando um textozinho que fala do Talmud sobre a fórmula do incenso, se eu leio em hebraico, algumas pessoas se desinteressam. Então vamos direto para a tradução. Pitum. O incenso consistia de bálsamo, onixa, gálbano ou líbano, cada um pesando 70 mané, mirra, cássia, nardo, alçafrão, cada um pesando 16 mané, costo, 12 mané, casca aromática, 3 mané, canela, nave, mané, lixivia de carcinha, 9... bom, tem toda a composição que eu sei que ninguém quer que eu leia. Mas, de repente, o mais forte que eu tenho para dizer é aquilo que está aqui nessa parte do Talmud. E se omitisse apenas um de seus ingredientes, era passível de pena de morte. Isso está escrito em hebraico, tá? Também aqui é a mesma coisa, só tem a tradução. Pena de morte se tirar qualquer uma dessas coisas. Agora, se não tiver algum desses, o que faz? Rabi Shimon ben Gamliel diz: o bálsamo não é outro, e sim somente a resina que se destila das árvores de bálsamo. A lixívia de caixinha era usada para esfregar a anixa, para refinar sua aparência. O vinho de Chipre era usado para embeber a onixa para que seu odor fosse mais acre. Embora a água de Reglaim pudesse ser usada para esse propósito, seria desrespeitoso trazê-la ao Santo dos Santos em Jerusalém, o sagrado Bet HaMikdash. Essas ênfases, esses pormenores, eles são claros porque se faltar algum dos ingredientes, tem os ingredientes que são aceitos como substituíveis, mas tudo em quantidades claras e precisas. Mas a pergunta permanece: qual é a utilidade do incenso? Bom, no Salmo 141, o rei Davi ele pede a Deus que a sua oração suba até os céus, assim como a fumaça do incenso. Então, esse é o ponto principal e mais bonito. Todos os sacrifícios e todos os trabalhos que Deus nos destinou a fazer, ele falou por que ele destinou. E ao incenso,
Ele não falou para que serve o incenso, mas ele deixou bem claro que é para fazer, e se não fazer direito, se faltar um ingrediente, se tiver um ingrediente a mais, se tiver uma medida diferente, as proporções dos ingredientes do incenso, a pessoa que fez o incenso ela é responsabilizada e pode inclusive ser condenada à pena de morte, ser morta por ter feito um incenso errado. Mas Deus não fala para que serve o incenso. Então, de repente, a única resposta que nós temos é nesse Salmo de Davi. O incenso é aquele que a gente faz para as nossas causas pessoais. Deus ouve a nossa reza e, através do incenso, para tudo aquilo que Ele não deu um trabalho específico, tem um incenso para que a reza se eleve e chegue até os céus e todos os anjos ecoem. E assim, o incenso é algo pessoal, íntimo e que literalmente você faz direito como Deus mandou e usa para aquilo que você quiser.